A paz do Senhor, meus irmãos. É uma alegria retornar ao canal do pastor Edivaldo Bueno para falar sobre a Escola Bíblica Dominical. Nós estamos iniciando agora o segundo trimestre de 2020 e nós vamos, nesta oportunidade, comentar acerca da classe dos jovens, Tempo de Conquistas, Fé e Obediência no livro de Josué. Nós vamos meditar na lição de número 2 e o título é O Chamado de um Líder. O texto do dia está registrado em Josué capítulo 1, verso 9. Diz assim a palavra de Deus: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. A síntese da nossa lição: Deus, ao chamar alguém para exercer a liderança sobre o seu povo, garante-lhe a graça suficiente para suportar os embates. Introduzindo o nosso assunto, acerca da liderança, nós precisamos fazer algumas perguntas. Como Deus chama um líder? Como Deus forma um líder cristão? Quais são as marcas que um verdadeiro líder cristão precisa conter? O líder, ele é colocado no seu posto da noite para o dia? Nós vamos tentar responder essas perguntas, meditando sobre liderança e tendo como base a vida de Josué. O tópico primeiro da nossa lição, que tem o título Um Novo Tempo, e o ponto 1, Moisés morreu. Nós temos, e nós aprendemos com a palavra de Deus, que Josué, por muito tempo, ele serviu a Moisés. Quem foi Josué? Josué estava no Egito e ele viu o seu povo sendo oprimido por Faraó. Josué viu quando Deus mandou as 10 pragas através das mãos do grande líder Moisés para combater cada deus com D minúsculo do Egito, porque Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Josué viu a instituição da Páscoa entre a 9ª e a 10ª praga. Josué viu como Deus interviu na travessia do Mar Vermelho, aquela travessia milagrosa. Josué, ao sair do Egito, ele comandou através de Moisés. A mando de Moisés, ele comandou uma batalha contra os amalequitas. Josué foi o único que subiu ao Monte Sinai. E lá, auxiliando Moisés, Deus entregou a sua lei para Moisés. Josué viu como Deus cuidou do povo durante os 40 anos de peregrinação pelo deserto. Coluna de nuvem de dia para acalentar o sol causticante do deserto. Coluna de fogo à noite para iluminar, para guiar, para orientar e proteger o povo. Josué viu o cuidado, a provisão de Deus, trazendo o maná, a porção diária, as codornizes que vinha dos céus para saciar a fome do povo de Deus. Josué também estava na tenda, era um homem de íntima comunhão com Deus. A Bíblia diz que ele passava horas na presença do Senhor. Josué, portanto, ele sempre estava auxiliando Moisés. E eu quero destacar a palavra servo neste ponto 1. Servo Moisés era de Moisés. Josué sempre foi de Moisés.
E é interessante, nós precisamos aprender e aplicar nas nossas vidas, todos aqueles que almejam, desejam ser um líder cristão, entender que há um tempo em que nós precisamos estar auxiliando os nossos líderes, os nossos pastores, e é muito importante, porque é um tempo de aprendizado, de experiência, é um tempo de criar maturidade. Veja, Deus falando para Josué, no livro histórico, no primeiro livro dos históricos, capítulo 1, verso 1, diz assim a palavra de Deus: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Veja como Deus dá testemunho da servidão de Moisés. Paulo, o grande apóstolo do Senhor, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, verso 1, Paulo, servo de Jesus Cristo. Um exemplo para as nossas vidas. Você tem sido servo? Você tem servido o seu líder, o seu pastor? Ponto 2 da nossa lição, o título é: Assuma a liderança. Não existe coisa melhor do que o tempo de Deus. A palavra grega kairos, que significa plenitude do tempo. O tempo perfeito de Deus. Em contraponto ao cronos, esse tempo em que nós cronometramos o dia em 24 horas, a palavra de Deus diz em Eclesiastes, capítulo 3, verso 1, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Não precisa correr, forçar, as coisas vão acontecer naturalmente. O mesmo livro, Eclesiastes, que faz parte de um compêndio dos livros poéticos, capítulo 1, verso 4, uma geração vai e outra geração vem. Moisés morreu. Acabou o tempo de Moisés. O importante é que a obra de Deus não pode parar. Uma geração vem, outra vai. Acabou o tempo de Moisés, é hora de Josué colocar a mão no arado. E já falando sobre o ponto 3, tenha iniciativa, é o título, para nós fecharmos o tópico primeiro, nós vamos ver o Senhor chamando Josué, levanta-te. Chegou o momento de Josué cruzar o Jordão. Cruzar o Jordão significava para Josué romper com uma história do passado e agora iniciar uma nova história, escrever uma nova história. Chegou o momento de Josué ter as suas próprias experiências. É interessante, quando Paulo escreve aos Efésios, nós estamos falando sobre liderança. Paulo vai dizer aos Efésios, capítulo 4, 11 e 12, que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Quem é que forma? Quem é que dá? A igreja, os obreiros, os líderes. Deus é quem dá. Qual a finalidade? O verso 12. Para o aperfeiçoamento dos santos. Nós que estamos na posição de liderança. Você, meu irmão, que deseja, que almeja essa função de liderança. Excelente obra você deseja. No entanto, precisa ter uma finalidade. Não é apenas somente para status, mas precisa ser para crescimento da igreja, o aperfeiçoamento dos santos. E é interessante, dois extremos que nós precisamos nos atentar quanto à liderança. Um extremo é desejar aquilo que o Senhor não tem para as nossas vidas. E o outro extremo é fugir dos propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas. Porque nós vamos entender
pela palavra de Deus que o Senhor tem um chamado para todos. O chamado para a salvação é um chamado para todos. Deus diz na tua palavra que Ele deseja que todo homem chegue ao conhecimento da salvação. Agora, liderança é para alguns. Liderança não é para todos. É a hora de nós, eu e você, querido irmão, colocarmos a mão no arado, não olharmos para trás. O Senhor Jesus está chamando. Jesus disse: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Entrando no tópico 2, e o título é Conselhos para a Conquista. O ponto 1, não despreze ninguém. Deus disse para Josué conduzir todo o povo. Isso incluía os cobiçosos, como Acã, os negligentes, os temerosos, várias qualidades de pessoas. Eis o desafio de um líder. Deus não faz acepção de pessoas. O líder, por conseguinte, também não faz. O líder não tem pessoas preferidas, pessoas queridas. O líder precisa acreditar nos seus liderandos. O líder precisa motivar os seus liderandos. O líder precisa fazer com que os seus liderandos coloquem para fora as suas habilidades, os dons que o Senhor lhes confiou. Ponto 2. Não se esqueça de Moisés. Se tem uma coisa que o líder não pode ter é a ingratidão. Ao assumir no tempo de Deus a posição de liderança, pode acontecer de alguns querer comparar a sua liderança com outros que semearam antes de nós no reino de Deus. No entanto, nós precisamos estar convictos, cientes daquele que nos chamou, para não nos corrermos no erro, por exemplo, da inveja. A inveja é algo terrível. A definição de inveja é desejar aquilo que o outro tem, desejar ser aquilo que o outro é, com um sentimento de ódio. Não precisa. Meu querido irmão, Deus tem para cada um de nós um trabalho específico. Eu e você. Nós não precisamos desejar ser o pastor tal, o evangelista ou o mestre tal. Deus vai usar a minha e a sua vida com esse temperamento que você tem. O Espírito Santo já está moldando, já está trabalhando esse seu temperamento. Deus vai usar as minhas e as suas habilidades para a glória do reino do Senhor. Nós vamos dar fruto. Haverá salvação de almas através da nossa liderança, do jeito que nós somos, do jeito que o Senhor nos criou. É importante nós lembrarmos das palavras do apóstolo Paulo, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, o verso 7. Disse o apóstolo: eu plantei, Paulo regou, mas é Deus é quem dá o crescimento. E ele continua na sequência, que o importante não é quem plantou nem quem regou, mas sim Deus é quem dá o crescimento. O que realmente importa é a obra do Senhor. Mudam-se os instrumentos, mas o maestro continua o mesmo, o nosso Deus. O ponto 3, para nós encerrarmos o tópico 2, o título diz: viva, pregue e medite nas Escrituras. Deus recomenda para Josué que ele medite na sua palavra de dia e de noite. O líder, além de uma vida diária devocional, de comunhão com Deus, ele precisa também meditar nas Sagradas Escrituras de dia e de noite. Quem medita na palavra, meu irmão,
adquire sabedoria, graça, conhecimento, inteligência espiritual, como Paulo escreveu aos Colossenses. Há segredos escondidos em Cristo para aqueles que meditam na palavra do Senhor. Quem medita de dia e de noite será como o salmista que deixou registrado no seu primeiro salmo: árvore plantada junto a ribeiros, que dá o seu fruto na estação certa. Quem medita na palavra tem uma fé alicerçada na rocha que é Cristo Jesus. Quem medita na palavra de dia e de noite, ele vive uma liderança, uma vida cristã, não na perspectiva do mundo ou na sua própria perspectiva, mas sim na ótica, na visão, na perspectiva de Deus. E o Senhor sabe qual é a boa, perfeita e agradável vontade que o Senhor tem para as nossas vidas. Além dele glorificar o nome do Senhor, adquirir sabedoria para se relacionar com Deus e com seus liderandos, ele também dará fruto para o reino de Deus. Tópico 3, meus amados irmãos, o título é Reconhecimento, Compromisso e Promessas. Ponto 1. Reconheça o seu chamado. O líder precisa ter convicção. Josué capítulo 1, verso 9. Não te mandei eu? A convicção, meus queridos, do chamado daquele que nos chamou serve, entre outras coisas, para nos prevenir de talvez eventuais crises existenciais, tentações. Ora, o inimigo de nossas almas, o diabo, ele tentou o Senhor Jesus. No batismo, quando João Batista batizou o Senhor, o céu se abriu e o Pai disse: este é o meu filho em quem eu tenho prazer. Agora vem o inimigo, quando o Espírito conduziu Jesus para ser tentado, 40 dias e 40 noites no deserto, o diabo tentou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por várias vezes, dizendo: se tu és o Filho de Deus, querendo colocar em xeque a paternidade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O líder precisa ter convicção, porque chegará aos momentos de provações. E que o líder, eu e você, possamos dizer como Paulo, escrevendo ao jovem obreiro Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 1, verso 18. Paulo está preso, mas ele está encorajando o jovem obreiro Timóteo. Eu sei em quem tenho crido. Precisamos ter convicção, meu querido irmão. O ponto 2, o título é: dê o seu máximo. Deus é categórico. Deus, repetidas vezes, ele vai dizer para Josué: esforça-te. Ou seja, dê o seu melhor. Querido irmão, nós precisamos fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance. Tudo aquilo que o Senhor nos confiar, nós precisamos trabalhar nessa liderança com qualidade, com esmero, com esforço e dedicação para o crescimento do reino de Deus. Agora, o que for para Deus fazer, deixa com o Pai, deixa com o Senhor, porque Deus é especialista em trabalhar no coração do ser humano. Eu gosto quando Paulo escreve a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 7. Ali o apóstolo Paulo vai fazer, e é uma reflexão para as nossas vidas como líderes. Haverá momentos, meu querido irmão, nós como vaso de barro, mas com um tesouro precioso dentro de nós. Que tesouro é esse? É o tesouro do Evangelho.
O evangelho que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 1, verso 16, o evangelho é o poder de Deus. Agora, nós estaremos diversas vezes, a nossa liderança, estaremos em situações no que tange ao evangelismo, a um aconselhamento diante de uma pessoa, como Paulo escreveu também, uma pessoa cega, porque o Deus deste século, com D minúsculo, o inimigo de nossas almas, ele cegou o entendimento do ser humano. Agora veja a situação em que nós estaremos. Vaso de barro diante de uma pessoa cega. O que fazer? Há uma esperança. Dentro desse vaso de barro há um tesouro precioso, e esse tesouro é o Evangelho, que é o poder de Deus. Ponto 3, para nós encerrarmos o tópico 3 da nossa lição, o título é Promessas. Aquele que chama, ele se responsabiliza. Quando nós nos alistarmos no exército do Senhor, o Senhor vai nos garantir aquilo que Ele garantiu para Josué: prosperidade. Aonde pisar a planta dos seus pés, Deus vai abençoar. Deus era com Josué, o Deus de Josué é o nosso Deus. Mas essa prosperidade, ao contrário do que se prega hoje, só se fala de prosperidade econômica, financeira. Prosperidade, muito mais do que isso, à luz da palavra de Deus, é paz em meio às guerras. Prosperidade em meio, segundo a palavra de Deus, é descansar no Senhor. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós podemos fazer como o Salmo 37, verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Os inimigos, deixa com Deus. Deus sabe trabalhar. Deus disse para Josué que ia tratar com os seus inimigos. Vamos fazer a obra de Deus com esmero, com qualidade, com excelência, e deixa os inimigos, que o Senhor sabe como tratá-los. E o mais lindo de tudo, quando você, meu irmão, sair da zona de conforto, colocar a mão no arado e não olhar para trás, Deus garante a sua presença. Josué 1:5, a parte B: não te deixarei e nem te desampararei. O Senhor garantiu a sua presença, as suas mãos sobre a vida e o trabalho de Josué. Eu gosto das palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, registrada por Mateus, capítulo 28, os versos 19 e 20. Mateus vai registrar as palavras do Mestre, uma ordenança: ide, ensinai, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazendo isso, a sequência é: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A presença do Senhor será garantida no nosso trabalho. Querido irmão, nós vamos concluir esse pensamento. Talvez você, meu irmão, que deseja ser um líder cristão, está esperando um grande chamado como Deus fez na vida de Moisés, Êxodo capítulo 3, um chamado extraordinário como foi na vida de Jeremias, ou a vida de Paulo a caminho de Damasco, aquele encontro extraordinário com o Senhor Jesus. Talvez Deus está falando ao seu coração. Quando o seu líder está te chamando, o seu pastor, há uma paz no seu coração, na sua alma. Talvez Deus já tenha falado com você através de sonhos, através de uma visão. Não espere um chamado extraordinário. Deus tem falado de maneira simples, de maneira
que está trazendo paz para a sua alma. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, e até a próxima, querendo Deus.